A madrasta cruel baniu Helena da família, mas ao morrer, o destino do seu seguro de vida foi incrível. A vida de Helena foi marcada por anos de dor e rejeição causados por uma madrasta cruel que a baniu da família ainda na juventude. No entanto, quando a madrasta faleceu, algo totalmente inesperado aconteceu. Ela deixou um seguro de vida que foi usado de uma maneira que Helena jamais poderia imaginar. Bem-vindo a mais uma história surpreendente. Já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nossas histórias. A pequena cidade de Santa Amélia despertava devagar naquela manhã de inverno. O sol lutava para atravessar a neblina que cobria as colinas, e as primeiras badaladas do sino da igreja ecoavam pelas ruas de paralelepípedos, onde gatos preguiçosos se espreguiçavam. Dentro de sua casa modesta, Helena ajustava o cachecol de crochê ao redor do pescoço. Aquele era um dia que ela não conseguia tirar da cabeça desde que o convite chegou. Um simples envelope bege com a caligrafia trêmula de seu pai. Helena mal conseguira dormir na noite anterior. Atravessou o corredor, os pés descalços tocando o piso frio, e foi até a sala. As fotos das filhas e netos ocupavam a maior parte da estante. Cada rosto ali parecia lembrá-la de sua maior conquista, a família que construiu sozinha contra todas as probabilidades. Olhou para o convite novamente, como se ele pudesse revelar mais do que as palavras escritas. Helena, gostaria de tê-la aqui em casa neste Natal. Faz tempo demais. Com amor, papai. Tempo demais, murmurou para si mesma. Sim, fazia mais de 30 anos desde que ela havia pisado na casa onde cresceu. 30 anos de silêncio, de um relacionamento abafado pela presença de uma mulher que parecia ter vindo ao mundo apenas para destruir o que restava entre pai e filha. Regina, o nome da madrasta de Helena, ainda tinha o poder de fazer o coração dela disparar, mesmo após tantos anos. A mulher era tudo o que se poderia imaginar de uma madrasta cruel, manipuladora, ciumenta e dominadora. Desde que Helena era apenas uma menina, Regina deixava claro que ela não era bem-vinda. Com olhares cortantes e palavras veladas, Regina reduzia a presença de Helena a quase nada, obrigando Alberto, o pai, a escolher entre a paz conjugal e a relação com a própria filha. Quando Helena completou 20 e poucos anos e precisou fugir de um casamento violento e abusivo, ela se agarrou à esperança de que poderia voltar para a casa de seu pai. Você sempre terá um lar aqui, ele havia dito, mas a recepção que encontrou ao chegar foi bem diferente. Regina, com o tom frio e calculista de sempre, declarou: você não pode ficar aqui. Já somos muitos e as finanças estão apertadas. Você tem que se virar. Alberto, como sempre, ficou em silêncio. E eu me virei, pensou Helena, ajeitando o cabelo diante do espelho. De alguma forma, ela encontrara um lugar para ficar, um emprego que pagava pouco, mas que mantinha as duas filhas alimentadas e vestidas. Havia noites em que chorava em silêncio, escondida no quarto, mas, diante das meninas, era uma muralha. Elas jamais saberiam o quanto sua mãe teve que suportar. Agora, tantos anos depois, Regina não estava mais ali. A mulher que monopolizou a atenção de Alberto, que plantou anos de distância entre pai e filha, havia falecido. E com sua morte, parecia ter surgido um fio de esperança de que algo pudesse ser reconstruído. Mas o quão fundo estavam enterradas as feridas? Helena não tinha certeza. Você tem certeza de que quer ir? Perguntou Renato, seu marido, enquanto preparava o café na cozinha. Era um homem paciente e carinhoso que ajudara Helena a recuperar a confiança em si mesma depois dos anos turbulentos com o primeiro marido. Não sei, respondeu ela honestamente, pegando a xícara de café que ele lhe entregava. Mas não posso ignorar o convite. Talvez seja a última chance de resolver as coisas. Renato concordou, sem pressioná-la. Ele sabia que era uma decisão que Helena precisava tomar sozinha. Quando finalmente decidiu ir,
Helena percebeu que o simples ato de entrar no carro e dirigir até a casa do pai era como atravessar um campo minado de memórias. Cada curva da estrada parecia trazer flashes de sua infância. O cheiro de terra molhada após a chuva, o som das folhas sendo varridas pelo vento, o canto distante de um sabiá. Mas junto com as lembranças boas, vinham as ruins, as portas fechadas, as conversas interrompidas quando Regina entrava no cômodo, o olhar de desculpas no rosto de Alberto. Quando finalmente estacionou diante da antiga casa, Helena ficou sentada por um momento, observando o lugar que parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. As paredes brancas estavam amareladas pelo tempo, e o jardim que um dia fora cheio de flores estava agora descuidado. Helena? A voz trêmula de Alberto atirou de seus pensamentos. Ele estava parado na varanda, apoiado em uma bengala, com um sorriso hesitante no rosto. O tempo não havia sido gentil com ele. Seus ombros estavam curvados, e as rugas em seu rosto pareciam contar histórias de arrependimento e dor. "Oi, pai", respondeu ela saindo do carro e caminhando em direção a ele. Quando se abraçaram, Helena sentiu um misto de emoção e desconforto. Era estranho estar tão perto de uma pessoa que por tanto tempo pareceu tão distante. "Obrigado por vir", disse Alberto, a voz embargada. Eu sei que deveria ter feito isso antes, mas estou feliz que você esteja aqui agora." Helena concordou, sem saber exatamente o que dizer. As palavras dele eram um começo, mas o caminho para uma verdadeira reconciliação ainda parecia longo. Ao entrar na casa, tudo parecia impregnado pela presença de Regina, mesmo após sua morte. Havia fotos dela na parede, vasos de porcelana que ela colecionava, até o perfume leve que ainda parecia pairar no ar. Helena se sentou na sala de estar, olhando ao redor, enquanto Alberto preparava um café. Ela queria acreditar que aquele convite era o primeiro passo para algo maior, mas não conseguia afastar a sensação de que certas feridas talvez nunca cicatrizassem. Mas ali, naquela casa onde tantos momentos dolorosos aconteceram, algo novo também poderia surgir. Talvez o Natal prometesse mais do que apenas um reencontro. Talvez fosse a oportunidade de um recomeço. Na sala, os móveis antigos ainda ocupavam os mesmos lugares, como sentinelas de um tempo que nunca mudou. Sobre a estante, uma fileira de fotografias atraía seu olhar. A maioria mostrava Regina em ocasiões festivas, aniversários, casamentos de amigos, celebrações familiares nas quais Helena nunca esteve. No canto, escondida como uma nota fora de tom em uma melodia, havia uma única foto dela com o pai. Um registro antigo, de um tempo antes de Regina. Helena sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto a ausência de fotos suas parecia ecoar a ausência de sua presença naquela casa. Alberto entrou na sala com uma bandeja trêmula. Sobre ela, 2 xícaras de café e um pratinho com biscoito simples. Ele colocou a bandeja na mesa de centro e sentou-se na poltrona que por tantos anos fora o trono de Regina. Helena se acomodou no sofá oposto, segurando a xícara quentinha como se fosse um escudo. "Você lembra dessa casa?" perguntou ele com um sorriso fraco, tentando quebrar o gelo. Helena balançou a cabeça, mas sua voz saiu mais dura do que pretendia. "Lembro de muita coisa." O silêncio que se seguiu foi denso, mas não vazio. Havia tanto a ser dito, mas as palavras pareciam presas, esperando o momento certo para emergir. Alberto limpou a garganta e olhou para o chão antes de finalmente falar. "Eu sei que errei, Helena. Sei que não fui o pai que você merecia." Ela ergueu os olhos, surpresa pela confissão direta. Durante anos, esperara ouvir algo assim, mas agora que as palavras haviam sido ditas, não sabia como responder. Parte dela queria gritar, listar todas as dores e ausências, mas outra parte, a parte que havia aprendido a sobreviver, apenas queria ouvir. "Regina", ele continuou com a voz vacilante,
Ela tinha uma forma de dominar tudo. Eu achava que ceder a ela era o caminho mais fácil, mas agora vejo que isso custou muito caro. Custou você. Não foi só ela, pai, respondeu Helena com um tom mais calmo do que esperava. Você também escolheu. Escolheu ela em vez de mim, vez após vez. Alberto fechou os olhos, como se as palavras de Helena fossem um soco no estômago. Eu sei. E você tem todo o direito de sentir isso. Mas, por favor, me dê a chance de tentar corrigir, pelo menos um pouco, o que fiz de errado. Helena desviou o olhar, fixando-se em um vaso de porcelana azul que Regina costumava ostentar com orgulho. Era estranho pensar que, mesmo depois de morta, a presença dela ainda era tão palpável. Corrigir como? Perguntou ela, finalmente encarando o pai. Antes que ele pudesse responder, o som da porta da frente sendo aberta chamou a atenção de ambos. Era Clarice, a faxineira, que vinha 2 vezes por semana para cuidar da limpeza e da comida. Ela trazia uma sacola com frutas e pães, mas ao ver Helena, abriu um sorriso caloroso. Você deve ser a filha do seu Alberto. Ele fala tanto de você, disse Clarice com um entusiasmo que surpreendeu Helena. É um prazer finalmente conhecê-la. Obrigada, respondeu Helena, sem saber muito bem como lidar com a situação. Clarice se dirigiu à cozinha e começou a preparar o jantar, deixando pai e filha sozinhos novamente. Helena se sentia dividida entre a nostalgia do passado e a surpresa do momento. Depois de anos de afastamento, ela estava finalmente dentro da casa de seu pai, Alberto. Aquele mesmo lugar onde, quando jovem, tantas vezes sentiu a ausência de sua presença. O cheiro de café recém-passado, misturado ao perfume das flores do jardim, a trouxe de volta a uma época distante, onde, apesar de seu coração partido, ela ainda desejava se sentir parte da família. Mas a casa de Alberto não era mais a mesma. O tempo havia deixado marcas visíveis nas paredes amareladas, no piso de madeira que rangeu sob seus pés, mas não nas memórias de Helena, que estavam intactas, tanto as boas quanto as ruins. O jantar estava pronto. A mesa, simples, mas cuidadosamente preparada por Clarice, estava posta com o cuidado que só quem realmente ama poderia oferecer. O cheiro de carne assada e farofa misturava-se com o aroma das frutas frescas da estação. A casa estava mais silenciosa do que ela lembrava, uma paz desconcertante que, por um momento, fez Helena pensar que o tempo não havia realmente passado, que as mágoas não estavam enterradas e, acima de tudo, que a presença de Regina ainda pairava no ar como uma sombra invisível, controladora e fria. Venham comer antes que esfrie, disse Clarice. Alberto completou com sua voz suave e acolhedora. Venha, filha, vamos comer. Mas ao contrário da sua filha, ele estava calmo, quase alheio aos sentimentos que ela carregava. Helena olhou para o homem que chamava de pai, e a lembrança das palavras não ditas por tantos anos começou a ressurgir. Ele a tinha convidado para o Natal, mas não sabia o que isso significava para ela. Para ele, era apenas uma tentativa de resgatar o tempo perdido, como se uma simples refeição pudesse apagar décadas de ausência emocional. Sim, pai, respondeu Helena, forçando um sorriso. Ela não queria ser rude, não naquele momento, mas as emoções estavam à flor da pele, como se ela pudesse desmoronar a qualquer instante. Comeram em silêncio. Apenas o som do talher preenchiam o ambiente. A cada garfada, Helena lembrava de sua infância, das vezes em que sentava naquela mesma mesa com sua mãe e irmãs, esperando que seu pai olhasse para ela com o amor que ela tanto desejava. Mas Regina estava sempre ali, controlando tudo, organizando tudo, determinando tudo. Seu pai nunca foi capaz de confrontá-la. Helena sabia disso, mas não conseguia deixar de sentir uma pontada de ressentimento. O que eles podiam ter sido, se ele tivesse se levantado, se tivesse sido o pai que ela merecia? Eu tenho algo para te contar, Helena, disse Alberto,
finalmente quebrando o silêncio constrangedor. Ela parou de mastigar e olhou para ele curiosa, mas sem saber o que esperar. "O que, pai?" O tom da voz dele, mais sério agora, a fez lembrar daquelas raras vezes em que ele falava com a intensidade que ela sempre quis que tivesse. Algo estava prestes a acontecer. "Eu sei que não podemos voltar no tempo", ele começou, engolindo em seco, como se aquilo fosse uma confissão que carregava há muito tempo. "Mas quero tentar fazer as coisas certas agora. Você sabe que Regina sempre foi muito difícil. Eu não soube lidar com isso. Deveria ter sido mais firme, e por causa disso você sofreu." Ele fez uma pausa, parecendo pesar as palavras. "Eu quero, de alguma forma, tentar compensar isso. E acho que encontrei um jeito de fazer isso." Helena o observou, tentando entender onde ele queria chegar. Uma parte dela estava em alerta, outra, no entanto, se permitia um lampejo de esperança, um desejo tímido de que talvez, finalmente, depois de tanto tempo, ela pudesse ver algo que se assemelhasse à verdadeira paternidade. "Eu quitei o financiamento da sua casa, Helena", disse ele finalmente, a voz firme, mas com um toque de nervosismo. "Eu sei que não vai resolver tudo, mas é o que eu posso fazer. Agora você tem um lar seguro, sem dívidas. Não tem mais, precisa mais pagar prestações." Helena ficou em choque. As palavras de seu pai a atingiram como um raio, congelando-a no lugar. Ela olhou para ele, tentando processar o que ele havia acabado de dizer. O gesto de Alberto, mesmo sendo algo tão inesperado, não conseguiu apagar a dor do passado. Ela não sabia se deveria se sentir grata ou se a dor da ausência dos anos perdidos e das palavras não ditas ainda pesava mais. Ele pagara sua casa? De onde ele tinha tirado aquele dinheiro? "Pai", começou ela engasgada, Como você conseguiu fazer isso?" Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia entender completamente. "Foi o seguro de vida da Regina. Ela deixou uma apólice. Eu nem sabia disso. Recebi o dinheiro e eu decidi usá-lo para ajudar você." O silêncio que seguiu foi pesado. Helena olhou para o prato, depois para o vazio. As palavras de seu pai reverberavam em sua mente. O dinheiro de Regina, a mulher que a havia feito se sentir invisível por tanto tempo, agora serviria para quitar o financiamento da casa de Helena. Como uma lâmina, aquela ironia cortava mais fundo do que qualquer gesto de amor. O que ela sentia? Alívio, raiva ou simplesmente uma mistura de tudo isso? A morte de Regina, a mulher que destruiu a relação de seu pai com ela, agora se transformava na chave para sua liberdade financeira. Uma verdade que não conseguia digerir. "Ela queria que você fosse excluída de tudo", disse Alberto com uma tristeza profunda na voz. "E eu fui fraco demais para impedir isso, mas agora não quero mais que você carregue esse peso sozinha. Esse dinheiro é meu pedido de perdão. Sei que não vai mudar o que aconteceu, mas espero que te ajude de alguma forma." Helena ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o vazio profundo, tentando reunir seus pensamentos. Ela não sabia o que dizer. Não havia palavras para expressar o turbilhão de emoções que passavam por sua cabeça. Aquele gesto de Alberto, tão generoso e tão cheio de arrependimento, era ao mesmo tempo um bálsamo e uma ferida aberta. Eu não sei o que dizer", finalmente disse ela, sua voz embargada. "Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu não sei se fico feliz ou triste, pai. Eu só não sei." Ele se levantou e foi até ela, colocando a mão em seu ombro. "Eu entendo, e eu não espero que você me perdoe de imediato, mas quero que saiba que de agora em diante estou aqui, para o que você precisar." Helena olhou para ele, sentindo algo despertar dentro de si. Era uma sensação estranha, como se finalmente ela pudesse ver uma possibilidade de reconciliação. Não uma reconciliação total, mas talvez uma paz possível, uma paz construída a partir de pequenos gestos, como aquele.
Naquela noite, Helena deitou-se com o coração pesado, mas também com uma pequena chama de esperança. Ela sabia que a jornada para o perdão e a cura seria longa, mas talvez, finalmente, ela tivesse encontrado o primeiro passo para seguir em frente. O que ela não sabia era que, nas entrelinhas daquela revelação, havia algo mais. A certeza de que o passado, por mais doloroso que fosse, nunca poderia ser completamente apagado, mas o futuro ainda estava à sua frente. Isso, de alguma forma, parecia ser o suficiente. Helena acordou cedo naquela manhã, como de costume, mas não sentia a leveza habitual que sentia ao se levantar. O peso da revelação de seu pai ainda pairava sobre ela, como uma nuvem cinza que teimava em não se dissipar. Ela sabia que deveria sentir-se grata, mas as emoções se embolavam, criando uma teia difícil de desenrolar. Como podia ser grata por algo que vinha de uma fonte tão amarga? O dinheiro do seguro de vida de Regina, aquela mulher que por tantos anos fez questão de torná-la invisível. O fato de que ela agora tinha uma casa paga não apagava a dor de tantas ausências. Mas em algum lugar em seu interior, havia uma fagulha de algo que ela não conseguia definir. Talvez um alívio, talvez uma ponta de esperança. Afinal, aquele gesto não mudava o fato de que Alberto, seu pai, ainda estava ali, tentando, de alguma forma, ser o homem que ela sempre desejou que fosse. Isso, de alguma maneira, a tocava. Mas não era simples. Nada parecia simples quando se tratava de Regina, e isso se refletia no turbilhão de sentimentos que Helena sentia naquele momento. Enquanto tomava seu café na varanda da casa, com o olhar perdido nas árvores frutíferas que agora embelezavam seu quintal, seus pensamentos voltavam para os tempos de infância. Ela se lembrou da casa de Alberto quando ainda morava com a mãe, quando os aromas da comida que ela fazia invadiam o ar, e a ausência de seu pai era um vazio que parecia se expandir a cada dia. Ela tentou se lembrar de alguma memória boa, algum gesto de carinho, algum momento em que ele tivesse olhado para ela com orgulho. Mas, como uma sombra, o rosto de Regina sempre estava lá, bloqueando a luz. Helena fechou os olhos, tentando se afastar da dor do passado, mas era difícil. O gesto de Alberto, a quitação da casa, era mais complexo do que ela imaginava. Era uma tentativa dele de fazer o que nunca fez antes, mas ainda não era suficiente para apagar os anos em que ela se sentiu abandonada. A manhã passou rapidamente. Ana Lúcia e Letícia, suas filhas, estavam lá, como sempre, conversando sobre as coisas do cotidiano e compartilhando risadas. O calor da família parecia acalentar o coração de Helena, mas sua mente ainda estava longe. A ironia do destino não escapava a ela. Enquanto ela estava ali, com sua família, encontrando um pouco de paz, Regina estava longe, sem poder mais impor sua presença. No entanto, o legado dela ainda se fazia sentir. E por mais que Helena tentasse, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando. Algo que talvez nunca pudesse ser preenchido. Naquela tarde, a campainha tocou. Helena se levantou da cadeira com um sorriso automático, pensando que talvez fosse a vizinha querendo conversar, ou algum dos netos pedindo algo. Quando abriu a porta, seu pai estava ali, com uma expressão séria, mas não completamente triste. Ele havia chegado sem aviso, e de repente Helena sentiu um arrepio. A tensão no ar era palpável. "Posso entrar?" Alberto perguntou, quase com um tom de desculpas, como se a permissão fosse algo necessário. Helena deu um passo para o lado, deixando-o entrar. Ele parecia mais frágil agora, algo que ela não costumava perceber, mas que ficou evidente à medida que o tempo passava. Ela notou as rugas mais profundas, o andar mais lento e a expressão de quem carrega um fardo invisível. Ele olhou para ela e sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Eu pensei muito sobre o que aconteceu ontem." Ele começou com um suspiro pesado. "Eu sei que para você
Isso não deve ser fácil. E não esperava que fosse. Quero que saiba que não esperava que esse gesto fosse te trazer paz instantânea. Eu sei que estou tentando remendar algo que foi quebrado há muito tempo. Helena se sentou, gesticulando para ele se acomodar. Eu não sei, pai. Ela respondeu, suas palavras saindo mais suaves do que ela imaginava. Eu não sei o que sentir. Parte de mim quer ficar feliz, sabe? Finalmente estar em paz com isso. Mas outra parte de mim não consegue simplesmente apagar o que aconteceu. Como posso aceitar algo que vem de quem fez tudo aquilo? Alberto olhou para o chão, sem conseguir responder de imediato. Ele sabia que não tinha resposta para aquilo. Não poderia dar a ela o que ela precisava, o que ela realmente queria, mas ainda assim o desejo de reparar o dano o consumia. Eu sei que Regina foi uma parte importante do nosso relacionamento, que ela teve um controle grande sobre tudo. Eu falhei em te proteger, Helena. Eu falhei em ser o pai que você merecia. E talvez isso seja uma tentativa tardia, mas é a única coisa que eu posso fazer por você agora. Mas, por favor, não pense que estou tentando substituir tudo o que perdemos. Eu sei que não posso fazer isso. Helena fechou os olhos, absorvendo as palavras. Algo dentro dela se partiu, mas também se curou um pouco. Ela não sabia se conseguiria perdoá-lo de imediato, nem sabia se poderia algum dia entender por que ele nunca se levantou contra Regina. Mas ele estava ali, com seus arrependimentos e suas limitações, e isso, em sua essência, fazia com que Helena sentisse algo novo dentro de si. Uma abertura para a reconciliação. Eu não vou te perdoar agora, pai, disse ela com uma calma serena. Mas eu posso tentar. Eu posso tentar entender e, quem sabe no futuro, a gente encontre uma maneira de reconstruir o que foi destruído. Alberto levantou os olhos, uma mistura de alívio e tristeza no olhar. Ele sabia que aquele não era um perdão completo, mas era um começo que, mesmo pequeno, tinha o potencial de curar as feridas do passado. Era tudo o que ele podia fazer. A conversa se arrastou por mais algum tempo, com ambos falando sobre o que haviam vivido e principalmente sobre o que ainda poderiam construir. O caminho à frente seria longo, e não haveria garantias de que a dor de décadas seria apagada. Mas naquele momento, algo dentro de Helena mudou. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas ao menos sabia que no presente seu pai estava ali, tentando. E isso, para ela, era o suficiente para dar o primeiro passo. Quando Alberto se levantou para ir embora, ela o abraçou com um aperto tímido, mas sincero. Não era um abraço de perdão, mas de entendimento. Um abraço de que talvez as feridas pudessem ser curadas com o tempo. Helena ficou na porta por alguns minutos, observando seu pai se afastando pela rua até desaparecer na curva. Ela se sentiu mais leve, mas sabia que ainda havia muito pela frente. O perdão, se chegasse, seria gradual. Mas por hoje, ela sentia que havia dado um passo importante. Naquela noite, Helena sentou-se com Renato, seu marido, e juntos refletiram sobre a visita de Alberto. Talvez um dia ele consiga encontrar a paz também, ela disse com uma suavidade que raramente demonstrava. Talvez um dia a gente consiga reconstruir alguma coisa. Renato sorriu apertando sua mão. Eu acredito, Helena. Eu acredito que, às vezes, a paz só pode ser construída aos poucos. Helena olhou para o horizonte, onde o céu se tingia de laranja e vermelho, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma sensação de esperança, como se o futuro, com suas complicações e desafios, ainda tivesse algo bom a oferecer. Ela sabia que o caminho seria longo, mas finalmente estava pronta para caminhar. Obrigado por ouvir essa história até o final. O que você acha? Helena deve perdoar o seu pai? Escreva seu comentário. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias surpreendentes.
Até breve.